iniciando de modo especial o que nós chamamos e vivemos a quarta-feira de cinza. É a abertura oficial da igreja do período quaresmal. Um tempo de graça, um tempo de oportunidade, para que possamos assim viver uma vida de fé. Uma vida de fé baseada na oração e no silêncio. O período quaresmal é um tempo que nós somos chamados a silenciar, porque o silêncio é o encontro pessoal com Deus. E de modo especial na quaresma é um chamado a essa vivência. A vivência da oração, a vivência da oração em silêncio, a prática do jejum, da esmola e da caridade. Assim, nós vivenciamos, como católico, como cristão, o período quaresmal, que é um tempo de preparação. Preparação para quê? Preparação para a Páscoa de nosso Senhor. Preparação para experimentarmos e vivermos a paixão, morte e ressurreição do nosso Salvador. É um tempo maior para a igreja, é o tempo maior para o cristão, essa vivência da Páscoa. Por isso que tem esse tempo de 40 dias. É como se nós estivéssemos, de modo especial, esperando uma pessoa muito importante na nossa casa. Quando você vai receber alguém importante na sua casa, se por acaso dissesse, olha, o Papa vai visitar a sua casa hoje, o que você fazia? Com certeza você não ia só podar a grama do jardim, limpar só para o lado de fora da casa. Ia? Não ia. Você ia, além de limpar por fora, ia tirar as teias de aranha da casa, limpar do teto ao chão. E às vezes até colocar algum enfeitinho dentro da casa. Para quê? Porque ia receber o Papa. Agora imagina, você vai receber o nosso Salvador. É isso que a igreja diz para você. Durante 40 dias, você tem que preparar a sua casa, preparar o ambiente para receber o Salvador, para receber Jesus ressuscitado, aquele que se entregou pelos nossos pecados, aquele que fez com que Deus se manifesta através dele para a nossa salvação. E aí a igreja nos chama, é um tempo de conversão, é um tempo de preparação, é um tempo de viver o momento de oração, é um tempo de fazer jejum, é um tempo de praticar a caridade, é um tempo de não rasgar somente as vestes, como diz o profeta Isaías na primeira leitura, mas é um tempo de rasgar os nossos corações, rasgar os nossos corações para uma vivência em Cristo, rasgar os nossos corações com a consciência do refrão do salmo que nós cantamos, que é misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. É um tempo oportuno de encontrar e reconciliar-se com nós mesmos e com Deus. Uma reconciliação verdadeira. Uma reconciliação, um encontro íntimo com Deus em nosso coração. Porque senão é mais um período quaresmal que passa na nossa vida, é mais um tempo de quaresma que se vem, é mais um tempo de quaresma que se vive, e nós continuamos do mesmo jeito, da mesma forma, não toca em nada. E quando isso acontece, o que é que nós somos quando acontece isso? Nós somos simplesmente católico de ritos, não é católico de fé, é católico de ritos, que vive simples e puramente o rito por viver. E o período quaresmal, ele quer mais de nós.
Ele quer que nós vamos além daquilo que é exterior. Ele quer que nós vamos além das aparências. Ele quer que nós vamos além dos nossos status. Hoje todo mundo tem status. O que é status? Nas redes sociais. Tem gente que você pega a rede social dele e você fica até emocionado por tanta coisa bonita que ele posta todo santo dia, palavras bíblicas, orações e etc, coisa e tal, que ele posta todo dia, mas continua com o coração fechado. Não abre, não rasga o coração para que Deus possa agir nele. Tem gente que não perde uma missa. Eu costumo dizer, existe na igreja os Papa Hóstia. O que é isso? Não perde uma missa e comunga em todas as missas. E se tiver 3 confissões por dia, ele confessa 3 vezes. Mas não muda, continua do mesmo jeito. Isso é um ritualismo, não é fé. Isso é uma alienação, não é fé. Você se torna um católico alienado. E o que a igreja quer de nós é que nós sejamos católicos capazes de viver a nossa vida de fé além e simplesmente do rito. Católico que consegue colocar em prática aquilo que acreditamos. Mas se não acreditamos em nada, como é que vamos colocar em prática alguma coisa? Católico que faz jejum não só por fazer. Tem na patrística, se vocês tiverem oportunidade um dia, vocês estudam São Grisóstomo, chamado o Boca de Ouro da igreja. Ele é dos Santos Padres. Ele dizia assim: não basta você fazer jejum de carne e depois você devorar o seu irmão, não mordendo, mas através da defamação, da calúnia, do maldizer, da fofoca. Não basta fazer jejum de carne. Às vezes precisa fazer jejum de carne, mas também da língua. Às vezes precisa fazer jejum de carne e se moderar naquilo que nós falamos. E o período quaresmal é um tempo assim. Quem está com os cabelos brancos aí vai lembrar do que eu vou dizer. Antigamente se chamava o tempo quaresmal de quê? Tempo de falar menos. Não era assim? Não podia falar alto, não podia fazer algumas estripulias. Era um tempo que você ia se preparando para um encontro pessoal com Deus. Hoje em dia não. Os católicos tanto faz. Período quaresmal ou não, é um período igual aos outros. E o período quaresmal não pode ser para nós só um tempo de mudar a cor litúrgica, onde a cor litúrgica é roxo. Não, é um tempo de conversão, um tempo de viver a oração. E para viver esse tempo de oração e conversão, se faz necessário que nós nos perguntamos, de modo especial, o que precisa ser convertido na minha vida? Que atitude precisa ser purificada em minha vida? Que relacionamento precisa ser reconciliado na minha vida nesse tempo de quaresma? Que prioridade precisa ser reorganizada na minha vida nesse tempo quaresmal? É necessário fazer essas perguntas para que nós possamos, enfim, servirmos a Deus nesse período quaresmal, através da oração, através do jejum, através da caridade. Aí sim, nós vamos celebrar uma Páscoa de Nosso Senhor, não somente como espectadores sentados no banco, mas nós vamos celebrar uma Páscoa de Nosso Senhor como homens e mulheres transformados de dentro para fora, homens e mulheres
que vive a conversão. E a conversão, ela se dá de 3 aspectos. A conversão pessoal, a conversão comunitária e a conversão social. E a conversão social, a igreja nos chama para a vivência de todos os anos da campanha da fraternidade, que é um momento oportuno de nós vivermos essa conversão social, preocupar-se com a realidade do outro. E neste ano, a questão da moradia. Todos têm o direito e todos desejam ter moradia digna. E a igreja nos chama para essa conversão social. Ah, padre, mas eu odeio a campanha da fraternidade. Eu não gosto da campanha da fraternidade. Problema seu. Se você não gosta, problema seu. A igreja chama a viver a campanha da fraternidade. E ninguém é obrigado a ser católico. Uma vez que você é católico, você é chamado a caminhar com a igreja. Quando você é batizado, você é chamado a caminhar com a igreja. E se você não gosta da campanha da fraternidade, tem muitos outros lugares que se vive por aí que não tem campanha da fraternidade. Mas se você é católico, se você é chamado, se você é batizado, e o batismo, o período quaresmal, é um chamado de nós recordarmos o nosso batismo. Por isso que na Páscoa, na noite da grande celebração da Páscoa, se faz a renovação das promessas batismal. Justamente para você, todo batizado, reafirmar o seu compromisso com a igreja, o seu compromisso na fé, o seu compromisso consigo mesmo e o compromisso com Cristo. Então esse período quaresmal seja para cada um de nós um tempo diferente, um tempo onde nós possamos, através da oração, a oração ela alimenta a alma, a oração ela alimenta a nossa espiritualidade para que nós possamos viver a nossa conversão na prática. Então que nós possamos nesse período quaresmal ter essa consciência que somos chamados a viver com Cristo, a oração, o jejum e a prática da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,